meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando o podcast de 30 anos do Rema Brasil, dessa palavra que tem transformado a nossa vida, tem transformado a sua vida e vai transformar mais ainda essa palavra poderosa. Então é com grande alegria que eu quero apresentar para você os 30 anos do nosso Rema aqui no Brasil. Eu estou com duas pessoas ilustres, né? Nossa querida Bárbara Araújo, ela é formada do Rema em 2005, né? Ela tem um projeto de transformação, ela é formada em pedagogia e trabalha com criança e também auxilia a ONG do Baluarte. Também nós temos aqui a nossa querida Maiara, né? Luana Maiara, ela é advogada, formada do Rema em 2007, ela é formada do Rema, né? Já morou fora do país, né? E está aqui junto conosco, é professora do Rema e tem uma vasta experiência que vai te abençoar nesse dia. Olá, meninas, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Luana. Olá, pastor Abraão. É um prazer estar aqui, uma alegria. Quero também saudar o pessoal que está nos assistindo. Eu sei que você vai ser muito acrescentado com esse podcast. É uma grande oportunidade e uma honra. Essa palavra tem transformado as nossas vidas. O Rema, na verdade, é uma oportunidade de crescimento. É algo que faz a diferença na nossa vida. É um prazer, pastorzão, estar aqui com o senhor. E eu sei que a gente vai ter um tempo divertido, maravilhoso. Isso. Então, estou muito honrada pelo convite, né, pastor Abraão? Agradeço a Ianesca, a todo o pessoal do Rema. E realmente, falar sobre o Rema, ter esse momento para a gente é de grande importância, né? Porque nós sabemos o quanto o Rema trouxe norte na nossa vida. Sim. E tem permeado até hoje, tem trazido essa estabilidade doutrinária na nossa vida, para que a gente possa seguir a nossa caminhada cristã seguros, sabendo tudo aquilo que Deus tem para nós e tudo aquilo que Ele é na nossa vida, né? Então, eu estou muito honrada e muito agradecida por isso. Honra para mim, né? Eu tive a nossa querida Bárbara como nossa ovelha, né? Fui pastor da Bárbara. E que presente Deus me deu, né? Foi uma grande auxiliadora no nosso ministério. E está aqui com Luana, que é uma inspiração, a nossa querida Luana, né, gente? E olha, eu quero dizer já para vocês aí que estão nos assistindo, todas as duas são solteiras, tá? Gente, pastor Abraão é fogo, tá? Me diz uma coisa, Bárbara e Luana, como foi o encontro de vocês no Rema, né? Que situação vocês se encontravam naquela época, né, antes de 2005, 2007, né, que vocês já se formaram, né? Mas antes disso, me fala aí como vocês chegaram a conhecer o Rema, a ouvir falar do Rema, quem levou vocês para lá? Me conta a história aí de vocês na entrada do Rema. Então, os meus pais, eles fizeram o centro de treinamento bíblico, né, em 98 e 99. Sim. Na época ainda era o centro de treinamento bíblico Verbo da Vida. Caramba! E assim, eu lembro demais, eu era criança e ficava vendo eles indo, né, e essa palavra mudou o casamento deles. Então, eu sempre tinha a expectativa de chegar o tempo de fazer o Rema. No caso, vocês já eram da igreja, né? Já, desde 97. Então, eu já tinha expectativa que ia chegar o tempo de fazer o Rema, né, somente aguardando, cumprir a idade, aquela etapa de se tornar aluna no Rema. E foi uma experiência maravilhosa. Mas realmente foi a minha própria família mesmo que nos encaminhou na palavra da fé e, consequentemente, no Rema. Lá em casa sempre foi assim. Sim. Nós somos 4 irmãos. Então, chegando à idade de fazer o Rema, é assim que vai funcionar mesmo. Os nossos pais sempre fizeram questão de investir, de nos puxar mesmo para esse lugar de crescimento. Aí, já no primeiro ano, segundo ano, você já entrou na advocacia, já fez... Então, a minha história é o seguinte, quando eu comecei o Rema, eu também naquela época estava estudando também para o vestibular, e o primeiro vestibular que eu passei foi para engenharia civil, eu não passei primeiro para direito, né? E o Rema, inclusive, me ajudou muito nisso, porque o curso que eu queria mesmo era direito, e de um certo modo não ter entrado logo de primeira, aquilo gerou uma frustração, e aí o Rema mesmo foi construindo aquela verdade da palavra no meu coração para
para eu também não perder de vista aquilo que eu já tinha mesmo em vista, que era o curso de Direito. Sei. Então, quando eu terminei o curso, o REMA, eu já estava, durante o REMA eu fazia o curso de Engenharia Civil e o REMA. Quando eu terminei o REMA, aí eu entrei na Faculdade de Direito. E, Bárbara, como conheceu o Rema, Bárbara? A minha história com o Rema assim, é uma história muito bonita, assim, que eu guardo com muito carinho na minha memória, né? Na época, a irmã Marta Pessoa Sim. começou a fazer trabalhos lá na minha cidade, lá em Serra Branca, e pastor Johnson também teve um tempo nos pastoreando, e eles sempre falavam sobre o Rema, né? E eu sempre carregava aquele desejo de fazer o Rema, mas existia a dificuldade por morar a mais de 98 quilômetros de Campina Grande, que era Sim. onde o Rema funcionava, né, na época. E o que acontece? Aí eu lembro que eu ganhei uma bolsa para fazer o Rema. E eu não tinha como vir para cá, porque a gente tinha a obra lá para a gente fazer e tudo. Aí eu lembro que eu conversando com o pessoal disse, Bárbara, tem um ônibus que vai e volta no mesmo dia. Então, são 3 dias na semana, os universitários vão, então dava para você ir. E eu lembro que quando eu me matriculei, que eu fiquei naquela expectativa, meu pai faleceu. Sim. Eu já estava pronta para vir fazer o Rema. E assim, financeiramente eu disse, pronto, como é que eu vou pagar o ônibus se meu pai era aposentado na época, né? Uhum. Eu ainda não trabalhava, eu era bem nova. Eu ainda sou, né? Claro. Isso aí. Então, eu fiquei naquela, né? Eu lembro que orando, eu disse, Deus, eu já tinha ganhado um mantenedor, minha mãe me apoiava, mas a gente estava com essa dificuldade até resolver os trâmites na justiça da pensão e passar para minha mãe. Sim. E eu não desisti, eu disse, não vou desistir do Rema. E eu lembro que eu orando, a mãe de uma amiga minha de infância mandou me chamar, disse, eu fiquei sabendo que você quer estudar em Campina e o ônibus é do meu sobrinho e eu já falei com ele, você não vai pagar nada durante 1 ano. Caramba, então que eu massa. Já me tranquilizei. Eu disse, Deus, é isso. E eu vou conseguir. Fiz os 2 anos, indo e voltando. A gente saía 4 e pouco da tarde, voltava meia-noite. Chegava, acho que a gente chegava 12h30, 1h. Quando o ônibus não quebrava, uma guerreira. né? Uma guerreira. De lá pra cá é o quê? 1h30, né? 1h30 de ônibus. Com as paradas demora mais um pouco, né? E assim, foi um tempo maravilhoso, de muito crescimento, porque assim, eu era bem tímida. Os 2 anos você... Os 2 anos de Rema e de escola de ministros. Aí eu lembro que quando eu tava pagando a matéria com a Mama Jane, prosperidade, né? Vida de prosperidade. E eu chegava muito cedo e eu dando testemunho. Aí uma irmã disse, eu sou de Serra Branca, eu moro aqui. Então você pode descer na minha casa, jantar aqui comigo, ir pra escola. Eu digo, Deus, tu é maravilhoso. Deus é poderoso. Então, assim, foi uma experiência de fé, assim, muito maravilhosa, que eu sempre trago à memória, né? Quando eu tô enfrentando alguma dificuldade, que o Deus que me supriu lá, Ele supre em todos os momentos, né? Então, assim, foi bem, bem marcante mesmo a minha experiência com o Rema. Lu, qual foi a matéria que te impulsionou, que te marcou e até hoje, né, ela ecoa dentro de você? Na verdade, eu até vou fazer aqui um ajustezinho sobre a pergunta anterior. Quando eu entrei no Rema, aí eu entrei em engenharia civil, né? E meu desejo era mesmo direito. E naquela época, no 2º ano, eu estava muito frustrada por conta disso. Então, o Rema, assim, me ajudou muito, assim, a eu organizar os meus pensamentos, organizar as minhas ideias no meu coração e colocar tudo num lugar. Aí eu entrei, quando terminei o Rema, em seguida, eu continuei no curso de engenharia civil e, de imediato, comecei a fazer a escola de ministro. Quando eu terminei a escola de ministro, aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Mas o Rema, junto com a escola de ministro, fez esse trabalho de colocar todas as coisas no meu coração, de ajustar todas as coisas em relação à minha identidade e ao meu propósito. Porque, pelo fato de ser jovem, nós todos somos muito jovens aqui. Mas a gente passa alguns desafios, né? Então, vem aquelas frustrações. E eu lembro que o Rema, ali no 2º ano, ele sustentou mesmo a minha vida nesse trabalho de transição, de uma juventude para agarrar alguns projetos futuros, né? No caso, você estava fazendo o Rema e já estudando na faculdade. Isso, na faculdade, ao mesmo tempo. Essa é a importância, né, Bárbara? Exatamente. De ter logo a base do Rema para poder fazer. É uma segurança. Eu também preferi fazer o Rema primeiro e depois a faculdade, porque eu precisava dessa base, né, para... Como Luana fez, né? É o ajuste mentais, né? Exatamente. E é a matéria mesmo que... A matéria, né? Então, vamos lá. Que levantou
encantou mesmo? A matéria que eu gostei bastante foi Caráter de Deus, com Alexandra Flig. E gostei muito de Justiça de Deus com o pastor Sêmio Reis, né? Ixi. Que já partiu para a glória. Foram matérias assim. Aí, assim, é tantas disciplinas que... Aí vem o fruto do Espírito com o pastor Interessante Bud, que o né? Rema, ela é um muita quebra-cabeça, disciplina. né? Cada um vai se encaixando, deixando melhor, mas tem uma que deixa a gente impactado, né? Pra mim, foi Caráter de Deus com Alexandra Flig, né? A forma que ela ensinava, que ela falava sobre o caráter de Deus. Era tanta propriedade, profundidade, né? E, assim, não apenas falando de um ponto de vista teórico, né? Mas falando mesmo, assim, como uma vida, aquilo me inspirou, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, por que fazer o rema, né? Mas a ideia de fazer o rema é exatamente você aprender a doutrina, como Bárbara tão bem falou sobre isso, mas você perceber que aquilo é vida. E a forma que ela falava do conteúdo, da doutrina, mas da vida da palavra, aquilo mexeu muito comigo e trouxe muito impacto no meu coração. E você, Bárbara, qual a matéria mesmo e o professor, né? Então, as de Luana, as mesmas matérias de Luana, assim, foram as que me marcaram. Justiça de Deus, né, com o pastor Sêmio, que em memória, né, que está com o Senhor, e Caráter de Deus com o pastor Douglas. Que, assim, como a gente vem de um contexto que a gente tem aquela imagem de Deus, o Deus que castiga, né? Que você vai colher aquilo. Então, assim, saber foi assim, um marco em todo o processo da minha vida até hoje, porque eu sempre lembro. Às vezes as pessoas me falam alguma coisa assim, não, mas esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que a gente conhece, né? O caráter dele não é esse. A essência dele não é esse. A essência dele é bondade, é justiça, é retidão. Então, assim, essa matéria ela foi fundamental para trazer essa luz, né? Sobre quem Deus é na minha vida. Essa matéria foi uma das matérias que acho que mais traz um impacto, né, no Rema. Eu acredito. Porque, principalmente quem vem de fora, né? Quem vem, né, não é do verbo, não conhece a linha dessa palavra, acho que é um impacto muito grande, né? Verdade. Da sua identidade, né, Lu? Agora, assim, pastor, eu sei que tem aquela matéria, né? Mas é tantas coisas maravilhosas no Rema que às vezes, eu fico pensando, né, Bárbara? A gente de escolher uma única matéria. Eu fiquei na dúvida também. Eu fiquei também. Porque quando eu penso que pastor Bud foi meu professor em fruto do Espírito e o tanto de lapada que ele dava mesmo para ajustar o nosso caráter. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, qual das duas? Então, faça o Rema. O Rema é pancada. Lu, eu quero até te perguntar aqui sobre... Você morou fora, né, do país, né? E me conta aí essa história de você sair do Brasil para morar lá, né? Esse tempo lá. E, ao mesmo tempo, eu quero perguntar à Bárbara aí, né? Como você... Hoje mesmo, assim, né? Sem religiosidade, sem nenhuma... Como você se mantém hoje? Vocês duas, como solteira... Não é? Essa vida, essa correria, não é? Para se manter nessa palavra, manter firme, provisão financeira. Né? Me fala sobre essa questão aí depois, mas me conta tua estadia fora do país. Então, eu sempre tive uma palavra mesmo assim da parte de Deus, que tem algo na área de missões, né? E o Senhor sempre sinalizou assim para mim que a ferramenta que ele usa era o mestrado. Então, em 2015, eu me inscrevi num mestrado. E no início do ano, eu fui passando nas etapas e eu fui entendendo no meu coração que o Senhor estava me sinalizando naquela direção. Sim. Eu morei 2015 até 2016. Foram 1 ano e 4 meses. Uau! Né? Foi um legal. tempo muito bom. E assim, a importância do Rema nisso aí... Você conhecia alguém lá, não? Não. Eu fui morar numa cidade que, assim, não tinha Igreja Verbo da Vida, não tinha Rema. Caramba. Realmente uma cidade universitária. Né? E assim, foi bem desafiador. Quando eu cheguei lá, eu passei mesmo um tempo assim de muita solidão. Até consigo perceber que aquela solidão parecia querer se tornar tipo uma depressão, um início de depressão. Eu tive que me posicionar. Muita pressão na área financeira. Já tinha um Rema, né? Aí onde eu entro. Hoje, quando um jovem pergunta a mim, né, sobre morar fora do país, eu faço essa pergunta a ele. Você tem o Rema? Aí se ele disser que tem, eu digo, pronto, então vai conversar com o pastor, pega outras ferramentas, que são as nossas escolas. Mas eu não recomendo para nenhum jovem
ir para outro país sem o rema. Porque quando eu estava lá, você, assim, tá inserido no mundo da faculdade, os seus amigos muitas vezes são pessoas, aqueles que convivem com você, em regra, são pessoas que nem sempre são cristãos. E eu consigo ver que se eu não tivesse o fundamento do rema bem alicerçado da palavra da fé no meu coração, talvez eu tivesse sido levada pelo vento de pressão. Então, assim, para qualquer jovem que estiver nos assistindo, você deseja ter uma experiência transcultural, faz o rema, faz as nossas escolas, se aperfeiçoa, mas fica amadurecido para essa estação. Mas assim, pastor, sem nenhuma dúvida, no tempo de pressão, no tempo que eu estava sozinha, que às vezes, assim, batia mesmo aquele choro de desespero, de desencorajamento. Se eu não tivesse a palavra da fé no meu coração mesmo, uma pessoa já amadurecida por dentro, eu não teria suportado. Interessante que cada situação que você ia passando, aquela matéria vai aparecendo, né? Vai se encaixando para cada momento. Bárbara, me fala aí a questão de você se manter firme, né? Com situações que já aconteceram na sua vida, né, de complexidade mesmo, de problemas, né, a situação do seu pai, da sua mãe, né, como você se fortaleceu nisso, como você é essa mulher forte, corajosa, né, que se mantém de pé e anima tanta gente, fortalece tanta gente, que hoje também você está até num projeto, ajudando um projeto, e também tem um. Me fala sobre isso. Então, pastor, às vezes a gente tem uma visão muito negativa sobre a dor, né, sobre as dificuldades. Mas, assim, elas nos trazem crescimentos monstruosos, na verdade, né? E, às vezes, a gente nem consegue perceber isso. Então, assim, todas as situações que eu vivi, elas trouxeram para mim um crescimento que talvez eu nem esperasse, né? Então, assim, a dependência de Deus, de saber que Ele é a fortaleza, que essa palavra nos sustenta, né, em todos os momentos da nossa vida. Então, assim, se não fosse a palavra, eu acho que eu não teria, talvez, conseguido superar todas essas coisas, porque a palavra é essa força na adversidade, né? Abatidos, mas não destruídos. Então, assim, sempre essas palavras vinham no meu coração para me levantar e também poder socorrer outras pessoas que passam por situações difíceis também, né? Não somos exclusivos. Você não chegou a ter a depressão, não, né? Com essa situação? Não, assim, eu tive momentos muito oscilantes, né? Então, eu reconheci minhas vulnerabilidades, procurei fazer terapia também, porque a gente tem um emocional, a gente não pode descartar, né? Com certeza. Às vezes a gente espiritualiza muito as coisas e a gente esquece que somos seres humanos. Sim. Então, assim, espiritualmente eu não tinha dúvidas, eu não questionava Deus, porque a gente vive num contexto que as pessoas... e cadê Deus? E por que Deus? Né? Eu lembro que quando eu passei pelos processos de luto, teve uma pessoa que chegou... 2 pessoas que chegaram para mim e disseram... Eu fiquei achando que você ia ficar contra Deus, né? Por conta de todas essas dores. E eu falei para ela, né? Eu peguei as palavras de Joyce Meyer para mim. Como eu posso ficar contra a única pessoa que pode me ajudar? Uau, né? Eu não posso ficar contra a única pessoa que pode me ajudar é Deus. Então, não tem como eu questionar. É como eu falei para o pastor Abraão, como foi importante a matéria caráter de Deus, porque eu sabia que o meu Deus não era um Deus de morte, Deus é um Deus de vida, de paz, de alegria, né? De nos reerguer. E mesmo que assim, os questionamentos vinham, mas eu orei e não aconteceu, mas Deus não mudou quem Ele é. A situação, a circunstância não mudou quem Deus é na minha vida. Então, isso foi muito crucial para que eu conseguisse superar e reconstruir minha vida e recomeçar em vários momentos de mudar de apartamento, mudar de cidade, mas com aquela certeza, né? A gente não tem noção, né, Lu? A gente não tem noção do que pode acontecer com a nossa vida enquanto a gente está estudando ali, né? Exatamente. É o tempo de preparação, realmente não é o não tempo é perdido. Né? Porque Lu, Deus projeta para o futuro, né? Sim. Nos prepara para lá. Lu, me fala sobre o projeto Ressurreição, né? E esse projeto, ele cresceu muito agora na pandemia, né? Deu uma visibilidade enorme, chegou até aqui passar nos programas de TV da nossa cidade. Me fala sobre esse projeto, né, que é o seu filho, é o seu amor, é tudo, né? Fala aí sobre isso. Então, né, assim, eu sempre teve no meu coração, desde que eu nasci de novo, despertou no meu coração essa questão de a gente ganhar vidas, né? E eu sempre falo assim, né, às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que ser um evangelista. E lá na matéria evangelismo, que o pastor Abraão ensina, você vai ver que você não tem que ser evangelista. Você só precisa entender que Deus te chamou para ganhar vidas. Então, essas coisas sempre arderam no meu coração.
Ressurreição. E aí, desde 2018, a gente começou com esse trabalho, Ressurreição, que é um projeto de evangelismo e ação social, né? A gente alcança Campina Grande e algumas cidades vizinhas. A gente tem trabalhos maravilhosos em hospital, asilo, escola, nas praças, nas ruas. Agora, durante a pandemia, em si, o Senhor me deu uma ideia, né? Porque naquele período em si, eu estava no meu coração de começar a colocar a equipe dentro do hospital. Aí fechou, no mês de março, né? A gente já não podia mais entrar nos hospitais. Um dia eu estava orando e pedindo algumas ideias ao Senhor. E o tempo passou, dias depois veio uma nota no meu coração. E a pergunta foi bem simples, né? Como é que as cartas do apóstolo Paulo chegou até vocês? Como é que os ensinos, melhor dizendo, do apóstolo Paulo chegou até a igreja? Através de cartas. Então, se vocês não podem ir fisicamente, mas a palavra pode chegar através das cartas. Que coisa linda. E aí a gente começou, pastor, uma produção de cartas mesmo, escritas à mão. Foi um nada digitado. E a gente enviou para os hospitais. Teve um hospital em Recife que acabou também aplicando a nossa ideia. Né? Na época, o prefeito Romero agradeceu ao apóstolo Guto. E assim, o testemunho das pessoas era assim: em momentos de desespero, em momento de crise, sem saber o que fazer, debaixo da pandemia, sem ter resposta, quando aquela carta chegava dizendo: não desanime, Deus está cuidando de você, você não está sozinho. Aquilo era como que a esperança acendia, né? Caramba, que então, massa. Foi um impacto muito grande, né? O bom do Rema é que o Rema, ele dá mesmo, ele abre a nossa mente. E quando ele abre a nossa mente, vem mesmo assim uma inspiração fresca para no nosso coração ideias, projetos, né, livros, projetos de ONGs, projetos de evangelismo, começar a florescer, CD, podcast, tanta coisa. Porque o Rema, por mais que você passe 2 anos sentado estudando a palavra, mas é uma palavra tão inspirada por conta de algo que nasceu no coração do irmão Rega, que essa inspiração vai nascer do seu coração. Ela flui, né? Não tem como você não fazer o Rema e não ser inspirado a fazer algo para o Senhor, a dar uma resposta mesmo ao coração. Aí hoje você tem quantas pessoas na ONG? Hoje a gente tem cerca de 30 pessoas. Uau, que legal. Aí tem um local físico já também, não? Então, hoje, como é que a gente funciona? A gente trabalha mesmo somando com o nosso pastor Tiago e Juliana. Né? Então, a gente se reúne na igreja, no que diz respeito à consagração, né? A estabelecer estratégia. Mas o nosso coração está mesmo para suprir a necessidade que está no coração do nosso pastor, no que diz respeito a evangelismo e a ação social. Caramba, e tem tido um impacto grande, né, na vida de muita gente, né? Falando até a questão do evangelismo, Bárbara, você também tem no seu coração um evangelismo com criança, né? Trabalhar com criança, isso já te acompanha há muitos anos. Me fala aí sobre esse projeto, sobre esse trabalho. Então, assim, eu sempre tive aquele amor pelas crianças, né? Só que, assim, descobrir mesmo o propósito e ter uma clareza maior foi quando eu vivi um episódio ali na Praça da Bandeira, não, naquela pracinha dos Pombos, né? Aqui em Campina Grande. E eu lembro que eu ia saindo do supermercado com minha mãe e um menino de rua estava sendo espancado, já estava todo ensanguentado e as pessoas não faziam nada. E naquele momento eu fiquei indignada e a gente foi para cima. Por favor, moça, ele é só uma criança. E eu lembro que minha mãe foi para outro lugar e eu fui para a integração e eu chorei muito, muito, né? Nossa. E eu fiquei pensando assim, quantas crianças estão dentro desse contexto e eu não estou fazendo nada? Porque sempre eu ficava assim, eu deveria dar um reforço escolar para as crianças carentes, vulneráveis. Mas assim, eu só pensava e eu não tomava essa atitude. E nessa época eu estava passando pelo processo de luto da minha irmã que tinha falecido e eu disse, não, eu vou começar. Eu lembro que eu escutei uma música do Diante do Trono em japonês, né, que ela dizia, irei contigo onde quer que fores, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Eu disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então a gente começou os trabalhos no Catolé Zé Ferreira, com as crianças lá, de evangelismo, ensino de valores, trabalhos de prevenção ao abuso sexual. E daí foi quando começou essa trajetória com os projetos sociais, até chegar aqui, hoje é onde estou na Baluarte, né, a convite do Marcos Freire e do Jones, para estar auxiliando nesse trabalho que a gente tem feito. E hoje acredito que a gente assistindo a mais de 100 famílias lá na Baluarte. Né, totalizando mães, crianças, né, adolescentes também. Aí lá você também ministra a palavra Rema para as crianças? Lá a gente ensina fé, a gente ensina o altruísmo para as crianças, oração.
Então, a gente vai mesclando a parte doutrinária com as crianças, né? Liberado pelos pais, que a gente monta termos de autorização para a gente não ter problema. Sim. E também a gente faz prevenções de abuso, trabalha artes, música com as crianças, porque a gente entende que na parte pedagógica isso também é muito importante para o desenvolvimento delas, né? Você como professora, até agora você falou, né, ao ponto de vista de quem está do lado de cá assistindo aula, aprendendo a aula. Vocês podem falar sobre isso, né? E tá aqui do lado de cá ouvindo os professores, a matéria, né? A formatura, tudo aquilo que é fantástico na nossa vida. Mas como professora, fala sobre isso. Então, né? É uma honra mesmo estar no Rema. E uma grande responsabilidade, né? Eu até agradeço aqui por essa oportunidade tão honrosa de estar no Rema, né? Mas, assim, o que eu vejo mesmo, eu fico pensando, assim, quando você é aluno, você realmente valoriza muito o Rema, mas quando você se torna professor, eu acredito que você tem uma visão no sentido assim, nossa, você vê a dedicação do professor. Às vezes o aluno ele não tem noção do quanto o professor do Rema ele se dedica, ele estuda, ele busca recursos, né? E assim, para o aluno e para a pessoa que pensa em fazer o Rema, eu quero dizer, gente, a equipe que dá aula no Rema é uma equipe que se dedica, lê livros, estuda. Porque eu mesmo, pastor, assim, dando aula nos Remas, assim, para os meus alunos, eu falo para eles, às vezes brincando, gente, eu só não planto uma bananeira. Mas o que eu puder fazer para um aluno entender a matéria, para os olhos do entendimento ser abertos, assim, eu faço o meu melhor. E aí você vê mesmo como essa escola, 30 anos, ela é tão zelosa no crescimento das pessoas, mesmo. Mas é uma honra ensinar no Rema, inspirar os alunos, ajudar eles a crescer. É maravilhoso, né? Quando um aluno chega e ele tem uma dúvida sobre algo, ou então tinha algo na cabeça dele que era um sofisma, algo que ele não entendia, e aí você lança a palavra, um conteúdo específico, e aquele sofisma, aquele engano é quebrado, né? Por exemplo, assim, casos de pessoas com depressão, mesmo, que estava sendo oprimido naquela área, e aí eles começam a entender o caráter de Deus, a posição de justiça, de realidade, e aquilo começa a ser quebrado na mentalidade das pessoas. É maravilhoso. É um lugar mesmo de milagres, de curas, né? E como é bom, né? Não só ser professor do Rema, dar aula, mas além disso, que isso é gostoso demais, né? A mega experiência que você tem de cidade com cidade. E você como professora, fala aí para a gente, né? Para o pessoal que está nos assistindo. A mesma matéria você vai dar em outra cidade, ela muda alguma coisa? Muda porque, assim, o conteúdo é o mesmo, né? Você não sabe disso, mas cada turma tem um jeito, né? Cada turma tem uma característica, né? Uma atmosfera, né? Tem turma que eu chego, isso é muito interessante. Tem turma que eu chego que a gente acaba, assim, se divertindo mais, no sentido, assim, tem aquele ambiente, meio que aquela diversão, ela até flui, mas tem turma que ela já é um pouco mais séria, mais quieta, e aí o professor tem que ir se adequando, né? A cultura, ao jeito do aluno, né? Às vezes, assim, uma coisa para um aluno é um pouco mais simples. Às vezes você chega à mesma matéria, mas numa outra turma, aquele conteúdo já é que precisa já de uma maior, assim, empenho, né? Esmiuçar mais. Então, tem uma diferença, né? Eu fico impactado aqui e vendo esse prêmio, essa bênção que Deus tem dado, né? Que é essa palavra tão poderosa. O que o Rema faz na nossa vida, não tem como você não prosperar e não crescer. Né? É verdade. Por mim, a gente ensinava de manhã, de tarde, de noite, né? Se tivesse Rema. Mas é bom demais estudar no Rema, é bom demais, vale a pena você estudar. Foram 2 anos que eu estudei, nunca faltei aula, nunca cheguei atrasado no Rema. E eu sou mais novo do que vocês. Vocês fizeram em 2000? 2006, 2007. 2005. Né? Eu fiz 93. Faz um tempinho, faz um tempinho. Um tempinho, pô. Algumas décadas, né? Algumas décadas. Quase que os nossos pais faziam. 93 eu fiz lá o Rema, 93, 94, né? Eu tava lá. Mas que bom, me fala aí sobre essa alegria, né? Por esse tempo. Bem. E agradecer ao pessoal aí
esse tempo maravilhoso. Lu, Eu amo o Rema, né? Eu amo tanto o Rema que esses dias eu estava dando aula numa unidade e aí eu preguei, né, no culto, na igreja, e aí eu comecei a incentivar o pessoal, a membresia, a fazer o Rema. E eu falei, gente, eu amo tanto o Rema que esses dias eu estava pensando, meu Deus, na hora que eu tiver um pouquinho mais parada no que diz respeito ao itinerante, porque agora é uma escola atrás da outra, eu acho que eu vou voltar a ser aluna do Rema. Vou fazer o Rema de novo. Porque, assim, o poder, a capacidade que o Rema tem, né? Show. E, assim, no mundo que a gente tá vivendo hoje, pastor... Meu Deus. Eu fico pensando, as pessoas estão tão perdidas com tantas coisas, é tanta crise de identidade, de propósito. As pessoas estão tão maculadas nas suas emoções, seus sentimentos, né? E aí o Rema, ele vem mesmo, assim, para lançar a base, o fundamento e para limpar. Porque, veja, eu fico pensando que o principal propósito do Rema é fazer com que a nova criação, o Filho de Deus, ele venha de dentro para fora. O Rema, ele te dá ferramentas através da palavra desse Filho de Deus sair, ou seja, de você realmente andar na identidade que Deus tem para você. Né? Então, para qualquer pessoa que está pensando ainda, eu tenho dúvidas sobre o Rema, faça o Rema. Você não vai se arrepender, você vai se redescobrir, você vai entender sua identidade, seu propósito. Né? E para aqueles que já fizeram, querido, volte às aulas, volte para a Luminai, sabe? Realmente, assim, renove os seus pensamentos por aquilo que você já aprendeu. Porque, às vezes, vai passando o tempo, né? Sim. 5, 10 anos que você já fez o Rema. E aí você pode ficar um pouquinho, assim, levado pelo natural, pelas circunstâncias. Então, é um tempo mesmo, principalmente nesses fins dos tempos, de a gente pegar mesmo as bases que o Rema nos deu e renovar a nossa mente pela palavra. Então, assim, é uma honra estar aqui. Obrigada, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero só agradecer a coordenação, né? Sim. Obrigada à coordenação pelo convite, a Juliana, a Carrumbé. É uma honra mesmo estar aqui falando dessa escola que mudou a vida dos meus pais, mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares de alunos, de pessoas pelo mundo todo. Então, faça o Rema, você não vai se arrepender. É uma inspiração, é muito bom. E você, Bárbara? Então, eu queria externar a minha gratidão, né, a pastor Abraão e a Nesca, todo o pessoal do Rema, da coordenação, a honra de estar aqui. Eu sempre faço uma comparação do Rema como uma âncora, né? Eu estou num barco e aquela âncora, ela me traz uma estabilidade. Então, o Rema é essa estabilidade doutrinária. É uma segurança, porque a gente sabe da seriedade da instituição, da seriedade do ministério. Então, assim, é você estudar a palavra pura sem mistura. Então, quando vem as circunstâncias, quando vem as perdas, quando vem a dificuldade, quando vem o luto, quando vem qualquer circunstância na nossa vida, a gente sabe que dentro de nós vai saltar aquela revelação. A gente tem clareza, né? Então, assim, às vezes, sempre que as pessoas falam, vou fazer o Rema, eu digo, é melhor do que qualquer universidade do mundo, né? Por quê? Porque o Rema nos prepara para a vida, o Rema nos traz essa... Então, assim, eu sou muito defensora da escola, eu tenho uma admiração muito grande, muita gratidão, porque eu entendo que essa palavra que me sustenta até hoje, né? Mesmo que tenha... eu fiz em 2005, mas a gente sempre traz à memória aquelas aulas que a gente teve, vida de louvor. Então, assim, é um marco na nossa memória que ninguém consegue apagar. Então, por mais que você enfrente circunstâncias, mas você tem aquela clareza. Então, quando vem um vento de doutrina, alguém quer te dizer, Deus matou, Deus pesou a mão. Esse não é o Deus que eu conheço. Porque o Rema me ensinou que meu Deus é o meu pai, é o meu Abba, o meu paizinho querido, que sempre vai me guiar pelo melhor caminho, sempre vai me conduzir. Então, assim, é essa paz, essa tranquilidade espiritual que a gente carrega diante desses ensinamentos, né? Então, agradecer a Deus, eu acho que a gente sempre tem que agradecer ao Senhor pelos professores, por todas as diretorias, os Remas espalhados em todo o mundo, né? Porque essa palavra está se multiplicando e as pessoas estão aprendendo de forma pura, de forma verdadeira. Não está sendo enganado. Você tem que trazer algo para Deus te abençoar. Não, você já é abençoado. Então, é isso que o Rema traz para a gente, essa segurança. Então, passe o ano que passar, passa em décadas, 30 anos, né? Nós temos 30 anos e que o Rema, quantas vidas, a gente não tem noção de como isso tem ecoado, né? Quantas famílias têm sido transformadas, quantas pessoas têm sido resgatadas da morte, da depressão, de tantas outras circunstâncias, de enfermidades. Então, assim, eu acho que não ia ter podcast que desse, né, pastor? Para a gente conseguir
globalizar tudo isso, trazer para dentro de um contexto, porque é muita gente sendo alcançada. Muita né? Então, assim, houve momentos que eu quis desistir, as circunstâncias, claro, mas eu sabia, eu preciso dessa palavra. Então, cada matéria eu ia sendo renovada e até hoje elas ecoam na minha vida como frutos de paz, de crescimento e de estabilidade, como uma âncora mesmo. Eu estou aqui, eu estou firme, eu sei que Deus está comigo e haja o que houver, a gente vai vencer, porque não estamos sozinhos, né? Uau, bom demais. E eu agradeço demais mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, meninas. Foram um tempo rico aqui, muita palavra, muita coisa boa mesmo, que nos anima. Convido você a volte à sala do Rema. Você que não estuda, venha estudar no Rema. Foram 30 anos e está sendo, né, essa jornada maravilhosa de impacto, não mudando só a vida de pessoas, mas mudando igreja, cidade, bairro, né? Isso, justamente. Muita coisa tem acontecido por conta dessa palavra. Então volte, senta na sala do Rema. Sua vida vai ser transformada, vai ser impactada, vai voltar o fogo de novo, né? Exatamente. Vai voltar o avivamento na sua vida. Vale a pena. Amo o Rema. Meninas, muito obrigado junto. mesmo. Foi top demais. Nós que agradecemos. E essas pessoas serão impactadas Foi mais e mais maravilhoso. com esse tempo, viu? Beijo no Tamo coração. junto. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.